Estamos estudando sobre a Igreja do Avivamento. Qual o perfil da igreja que vai influenciar o mundo a partir deste momento que nós estamos vivendo em todo lugar, em toda a terra? Ainda que em alguns lugares o momento mais denso já passou e em outros não foi tão amargo como em alguns, fato é que o mundo inteiro parou em função de uma situação só. E eu disse aos irmãos estes dias todos que está-se muito falando em avivamento depois deste isolamento, igrejas proibidas de se reunirem. E o mais incrível é que não é uma igreja proibida pela força de uma perseguição, não é uma igreja proibida pela força de uma retaliação política ou ideológica, embora a gente saiba que alguns optaram e exploraram bem o aspecto ideológico e político, mas a gente sabe que a força maior envolvida nisso, no âmbito físico e material, é uma epidemia. E depois que tudo isso passar, nós queremos impactar o mundo, a igreja ganha uma nova estrutura, conjuntura, perspectiva e mentalidade. Como nós vamos lidar com isto? Que tipo de igreja seremos? Que perfil de igreja teremos? O que caracteriza a igreja apostólica? Deixa eu relembrar o que eu disse aqui na primeira terça-feira, falando sobre este assunto. Em Atos capítulo de número 1, eles eram apenas quase 120, diz a Bíblia. Em Atos capítulo de número 2, versículo de números 40, 41, 42, eles já são quase 3.000 almas. Em Atos capítulo 4, eles já são quase 5.000 almas. Em Atos capítulo 8, Lucas desiste de contar, e ele diz assim: grande era a multidão dos que criam. Em Atos capítulo 2, versículo 47, o texto diz assim: e todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Ou seja, diariamente, na igreja do primeiro século, na igreja primitiva, primeiro século da era cristã, diariamente havia conversões. Diariamente a igreja crescia num nível tal que o historiador diz que em 50 anos havia cerca de 500 mil de cristãos na Judéia. E em 60 anos o mundo inteiro já havia ouvido falar sobre Jesus. A ponto de em Romanos capítulo 15, versículo 20 a 23, Paulo dizer assim: já não há qualquer lugar onde este evangelho não tenha sido pregado. O poder da igreja primitiva, o poder do evangelho e a influência da igreja primitiva foi tão grande, que quando os povos bárbaros começaram a minar as fronteiras do Império Romano e começaram a deflagrar ataques contra o Império Romano e as hordas romanas, as mais poderosas da história, não conseguiam resistir os ataques dos povos bárbaros. O imperador preferiu declarar o cristianismo religião oficial do império, porque ele sabia que o evangelho poderia controlar os bárbaros. Ou seja, a influência da igreja foi extraordinária, e tão extraordinária que
qualquer estudioso há de convir que nenhum povo organizado na terra foi tão perseguido como a igreja cristã, em todos os tempos e em todas as épocas. Qual era o segredo daquela igreja a ponto de chegar até nós? Bob Briner, ex-diretor do New York Times, um dos jornais mais importantes do mundo, escreveu um livro para executivos, CEOs, empreendedores. E no subtítulo do livro, Briner escreve assim: Jesus, com 12 homens, estabeleceu uma organização que não quebra em guerras, catástrofes naturais, mudanças de governos, epidemias e uma série de fenômenos da história. A igreja permaneceu viva e poderosa. Qual o segredo daquela igreja? Eu vi um banner que alguém mandou, postou aí em algum lugar, o diabo conversando com Deus, e no banner o diabo disse assim: viu aí? Eu te venci, fechei as tuas igrejas. E Deus olha para o diabo e diz assim: você está enganado, eu abri uma em cada casa. Ou seja, há uma força que faz o evangelho avançar, que não é humana, não é ideológica, não é filosófica. O apóstolo Paulo diz que o evangelho é poder de Deus. Então qual era o segredo deles? Olha o que Atos 2,42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e nas orações, e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Nós vamos ficar uns dias estudando sobre doutrina, mais uns dias estudando sobre comunhão, mais uns dias estudando sobre o partir do pão, mais uns dias estudando sobre oração, e mais uns dias estudando sobre temor. Só então nós vamos chegar à compreensão de por que os milagres para eles não eram fenômenos, eram comuns. Eram tão comuns, os milagres na igreja primitiva eram tão comuns, que quando Pedro não conseguiu orar pelos enfermos, colocaram-nos nas calçadas para que ao menos a sombra de Pedro os cobrisse. Essa é a postura de alguém que vê milagres como algo que faz parte daquilo que a gente vivencia. Chega um momento em Atos 19 que Paulo não pôde ir orar pelo enfermo, e ele mandou o lenço, mandou o avental. O segredo não estava num nível de fanatismo daquela igreja. O segredo não estava num descontrole emocional daquela igreja. O segredo estava num posicionamento tão radical que os mantinha perseverantes na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações e no temor. Não foi uma igreja que se deixou influenciar pelo mundo da sua época. E nós já falamos aqui sobre o que é perseverança dentro desse contexto. As mensagens já estão disponibilizadas no YouTube com o tema posicionamento radical. Está lá. Já estudamos sobre, algumas vezes, sobre a doutrina dos apóstolos. O que envolve.
porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é isso? Hoje eu quero falar com os irmãos sobre a aplicação da doutrina na vida daqueles que exercem o próprio ministério. Como nós, os que dirigimos a igreja, ensinamos a igreja, ministramos a igreja, devemos lidar com o aspecto da doutrina. O apóstolo Paulo diz assim: por esta causa eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que depois de pregar a muitos, eu mesmo não venha a ser condenado. Como é que a liderança da igreja, e agora eu não falo só de pastores, eu quero falar de todos aqueles que de algum modo cumprem o papel de dirigentes, líderes na casa do Senhor, como nós lidamos com a doutrina? Se eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, é porque os apóstolos pregavam a doutrina para que eles perseverassem. É lamentável perceber, e eu estou tentando ser bem comedido nas minhas colocações, porque eu estou percebendo que algumas das minhas colocações podem estar fortes demais. Mas é lamentável perceber que muitos de nós estamos optando por uma mensagem mais superficial, menos bíblica. Estamos criando mecanismos que distorcem e facilitam até o evangelho. Eu disse aqui outro dia que a gente pode até mudar o envelope, mas não pode mudar a mensagem. A carta não pode ser alterada. Como vamos lidar com a doutrina? Mesmo porque, irmãos, eu tive um pastor na minha juventude, pastor Raimundo. Ele já dorme no Senhor. Pastor Raimundo foi um dos meus discipuladores. Ele era pastor em São Paulo, em Carapicuíba, sargento do exército, um homem de posicionamentos assim muito radicais. E ele era um homem grande, a mão dele parecia uma pá, e quando ele fechava a mão e ele pregava dando um murro em cima do púlpito, cada tabocada que ele dava no púlpito, a igreja era pequena, a gente ouvia a mão dele encher o púlpito. E de vez em quando o pastor Raimundo dizia assim: tem pastor que vai para o inferno só porque é pastor. E um dia eu fui perguntar para ele, a gente evitava perguntar muito as coisas para ele. Depois do meu pai, o pastor Raimundo foi o primeiro homem que teve coragem de me entregar um microfone. Eu cheguei em São Paulo em 1992, num sábado. Fui para a casa da minha irmã. À noite era Santa Ceia na igreja que ela congregava. E eu fui para a Santa Ceia com ela, meu cunhado. O pastor Raimundo nunca tinha me visto. Na época não tinha rede social para você ouvir se o cara prega bem ou mal. Então ele não sabia quem eu era. Chegamos no culto, participei da Santa Ceia, e no final do culto ele disse assim: amanhã eu iria pregar em Campinas, mas eu não vou não, quem vai é o baiano. E eu vou com ele, para ele não se sentir sozinho. E ele foi comigo para a igreja em Campinas, e quando chegou lá disse ao pastor: eu não vou pregar, eu trouxe um baiano para pregar aqui hoje à noite. E eu preguei. E aquele homem me discipulou no período que eu congreguei com ele de maneira bastante, muito rígida. Ele não passava o culto de 9 horas por amor a ninguém. O anjo podia estar voando na igreja, 9 horas ele ia terminar.
E ele me deu o microfone muitas vezes 8:55 para eu pregar a mensagem final. Aí eu pregava 3 minutos e devolvia o microfone. No dia que eu vim embora para a Bahia, ele mandou uma carta me recomendando, feita à mão, e ele disse: eu o testei muitas vezes, dando a ele 3 minutos para pregar, e ele passou no teste. Quando eu perguntei ao pastor Raimundo, por que o senhor diz que tem pastor que vai para o inferno só porque é pastor? Ele disse: primeiro, porque está no lugar para o qual não foi chamado. Segundo, porque não cumpre a missão que deveria ser cumprida no lugar que está. Uma das funções de quem está diante do rebanho do Senhor é expor a sã doutrina, pregar a doutrina dos apóstolos, a doutrina de Cristo. Não inventar situações, renovações, inovações que distorcem o ensino do Evangelho. Você já leu Oséias capítulo 4? O Senhor diz assim: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Você já leu o capítulo todo? Deus não culpa o povo, Deus culpa o sacerdote, que não estava ensinando o povo. É uma responsabilidade incrível, a responsabilidade de cuidar do rebanho do Senhor. Por quê? Eu vou entrar já no texto. Porque quando a Bíblia diz que o crente deve orar, está falando da sua vida de intimidade com Deus, da sua relação com Deus. Mas quando a Bíblia diz que o pastor deve orar, Samuel diz assim: longe esteja de mim pecar contra o meu Deus, deixando de orar por vós. 1 Samuel 12:23. Ou seja, quando o pastor deixa de orar, está pecando. Segundo, todas as vezes que a Bíblia manda o crente vigiar, manda ele vigiar por si, porque cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Mas quando a Bíblia manda o pastor vigiar, diz assim: olhai por vós e pelo rebanho. Por quê? Porque vocês vão dar conta do rebanho que o Senhor vos confiou. Todas as vezes que a Bíblia Sagrada diz que nós prestaremos conta diante de Deus, diz assim: cada um dará conta de si mesmo a Deus. Mas quando fala para pastor, ele diz assim: hão de dar conta das almas ao Senhor. Sabe, essa modinha, desculpa o termo, de virar pastor, bispo, apóstolo, arcebispo e um bocado de coisa, tem gente que não tem a menor noção do peso espiritual disso. Ministério não é status, é missão. O escritor da epístola aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 8, diz assim: ninguém toma para si esta honra, senão aquele a quem Deus chamar. Então, o indivíduo pode até roubar a posição, mas a honra da chamada quem dá é Deus. Então, permaneciam na doutrina dos apóstolos. Como é que a igreja permanecia? Porque os apóstolos pregavam a doutrina para que a igreja tomasse conhecimento dela. Então, como nós lidamos com essa doutrina dos apóstolos? Primeiro, devemos nos nutrir delas.
Toda pessoa verdadeiramente vocacionada para o ministério, e o degrau e nível não está em questão aqui, deve se nutrir da palavra de Deus, deve se alimentar, deve se abastecer da palavra de Deus, deve se encher dela. Paulo, escrevendo a Timóteo na primeira carta, capítulo 4, versículo 6, diz assim: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Incrível, que quando ele diz assim, criado, ele está dizendo nutrido. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, nutrido com as palavras da fé e com a doutrina que tem seguido. A doutrina nutre, a palavra nutre, o que abastece a vida espiritual daqueles que têm um chamado é a palavra, é a doutrina, é o ensino da palavra. Quando ele escreve na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17, ele diz assim: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio e entendido para a vida eterna. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para instruir, para corrigir e para redarguir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente aperfeiçoado e preparado para toda boa obra. Sabe qual é o problema de uma geração que nós estamos conhecendo? É que nós estamos nos nutrindo de muita informação, muita coisa, e lamentavelmente muito pouco da palavra. Lembrei agora de um pregador muito conhecido e muito chegado, gente boa. Ele me disse que foi convidado para ministrar em Buenos Aires. E quando ele recebeu o convite para pregar em Buenos Aires, ele disse que falou consigo mesmo: opa, virei conferencista internacional. Agora eu sou internacional, ninguém me segura. E foi numa época que quase ninguém ia pregar fora do Brasil. Ele disse que quando pousou em Buenos Aires, detalhe, viajou de primeira classe. Quando pousou em Buenos Aires, foram buscá-lo no aeroporto numa limusine. E ele disse: opa, Deus está honrando seu servo, aleluia. No hotel, colocaram ele na suíte presidencial. Aí, irmão, é como dar uma injeção de vaidade no cara. Ele disse que quando entrou, desarrumou a mala, tomou um banho, deitou, se jogou na cama, ligou a TV e disse: eu sou o cara. Quando os outros pregadores do Brasil souberem disso aqui, ah, queridão, agora eu entrei na prateleira dos grandes. E à noite foi para o culto, pregou, e ele disse: irmão, foi um poder tão violento, foi tanta graça, tanta unção, Jesus salvando, enfermo sendo curado, algo extraordinário. Eu nunca vi aquilo na minha vida. O avivamento da Argentina veio a mim, ele disse. Aí ele disse que quando terminou de pregar, estava esperando o pastor terminar o culto, sentado na cadeirona, e ele dizendo para si mesmo: eu sou, Deus realmente resolveu olhar para mim. Eu estou assim no... Termina o culto, chega um irmão, um senhor, e diz para ele: vem cá, que eu quero te apresentar um grupo de idosos que moram num lar de idosos. Eu sou o diretor do grupo e eu quero apresentar você. Chegou lá, ó, um é cego, o outro não tem um braço, um outro não tem a perna, uns não falam. Mas eu queria dizer para você, eu não lembro a quantidade de idosos que foi apresentado para ele, mas quero dizer para você que nos últimos 60 dias nós não dormimos, fizemos 60 vigílias e 60
60 dias de jejum para Deus usar você nessa conferência. Ele diz que o irmão foi falando e o chão foi abrindo, e ele foi entrando solo abaixo, e o Espírito Santo dizendo para ele: eu não lhe usei por sua causa, porque você não fez nada para eu lhe usar, vaidoso. Eu te usei para honrar a fé deles. Ou seja, a gente se nutre dos streams dos filmes, se nutre das TVs por assinatura, se nutre de uma série de palestras e cursinhos, e esquece de se nutrir no banquete da mesa do Senhor. Preparais uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Pastores que não se nutrem na palavra não podem esperar uma igreja nutrida pela palavra. Não podem. Sabe, eu me dispus à aventura de dar uma comida a Catarina e fazer com que ela comesse tudo que estava no prato. É uma aventura. É uma aventura. Porque ela saltou do colo e foi brincar. Aí eu peguei o prato e a colher com comida e fui levar. Come. Aí ela come. Muda de lugar e eu vou atrás. Comeu tudo, mas eu precisei me dispor a fazer o malabarismo que ela queria fazer. Alimentar a igreja é desgastante. Alimentar a igreja, eu não estou falando de dar pipoca, eu não estou falando de dar salgadinho de borracha, eu estou falando de dar comida. É desgastante, exige um quase malabarismo. Por quê? Porque a igreja é composta de pessoas de todas as idades, espiritualmente falando. Os adultos simplesmente sentam e comem, mas os adolescentes não gostam de feijão. Se deixar, quer comer lanche. As crianças não comem paradas. Uma igreja é uma família, tem pessoas de todas as idades. Alimentá-las exige que o pastor se disponha a ir para a cozinha, preparar comida, saber o tempero, ter a boa receita. E no final das contas ainda tem criança que diz assim: só tem isso para comer. Então, você já percebeu que normalmente quem faz a comida na hora do almoço não consegue mais comer? Porque teve que experimentar a comida o tempo inteiro. E aos poucos o apetite vai sendo saciado. Ninguém pode doutrinar se enquanto prepara o almoço não for doutrinado. Não experimenta a própria palavra em si mesmo, se não sentir o sabor da palavra. Já viu gente usando o microfone para enfiar comida salgada e até comida estragada nos outros? É gente que não experimentou antes de trazer para a mesa. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos pregavam a doutrina. Segundo lugar, como é que nós devemos nos conduzir em relação à doutrina? Lá vai, devemos dedicar tempo para entendê-las.
Irmão, compreender o Evangelho, compreender a sã palavra, compreender as sagradas escrituras requer disposição de tempo. Camarada, às vezes, lê o texto uma vez e acha que descobriu a roda redonda. E sou o dono da novidade, sou o dono da informação. Para, me poupa, ajuda meu juízo. Cada vez que eu vou no bendito do cabeleireiro, ele me diz que meus cabelos brancos aumentaram. Eu descubro que estou ficando mais velho e me conscientizo que tenho menos disposição de tempo para besteiras. Então o camarada inventa uma doutrina própria, cria uma invenção, descobre uma revelação que só ele viu e pensa que é dono da verdade. Para poder doutrinar, para poder pregar a doutrina dos apóstolos, é preciso dedicar tempo. Um jovem pregador me perguntou: em quanto tempo eu consigo desenvolver o meu ministério para chegar onde o senhor chegou? Eu disse a ele: primeiro, não queira chegar onde eu cheguei, deseje mais, queira mais. Segundo, depende do que você pretende. Se você está se referindo a ser conhecido, hoje, com as mídias sociais, o que eu consegui em 30 anos, você consegue em 1. É só descobrir um bom profissional de mídia digital e você chega. Se você estiver falando de crescer para baixo, onde os profissionais da mídia digital não vão, porque crescer para cima é uma coisa, crescer para baixo é outra. Para cada metro que um carvalho tem acima do solo, ele tem 2 para baixo. Para cada metro que um iceberg tem de gelo fora da água, ele tem 10 para dentro da água. Um iceberg não flutua, não sobe de vez, porque ele tem mais peso para baixo do que peso para cima. Isso demanda tempo. É preciso começar a amar a palavra, é preciso começar a gostar da palavra, sabe? Ela tem que virar tua diversão, ela tem que virar tua paixão, ela tem que virar tua atração, ela tem que se transformar no teu doce. Nenhum filme pode te atrair mais do que a Bíblia, nenhum programa pode te encantar mais do que a Bíblia, nenhum joguinho de videogame pode te tomar mais tempo do que a Bíblia. Nada, nada, nada pode valer mais o teu tempo do que a paixão pela palavra de Deus. Olha o que Paulo diz a Timóteo na primeira carta, capítulo 4, versículo 13 a 16: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Olha lá, medita nestas coisas, ocupa-te nelas, toma tempo nelas, para que o teu aproveitamento seja visto. Chega de se contentar com o sucesso de uma pregação. É preciso dar tempo, tomar tempo, envolve tempo. Aleluia.
Ontem eu sentei para estudar às 10 da manhã. Parei 2 para almoçar. Voltei a estudar e parei 6 para tomar um café. Aí voltei a estudar. Quando deu 8 horas da noite, eu parei. E quando eu comecei a revisar o que eu havia anotado, eu disse: brincadeira, fiz tudo errado. Um versículo me mostrou que eu estava construindo o raciocínio de maneira distorcida. Aí volta, recomeça, vamos fazer uns ajustes. Isso demanda tempo, mas só assim teremos a igreja preparada para os dias que virão, pelo ensino sistemático, incisivo, insistente da palavra de Deus. A igreja do avivamento é uma igreja que será ensinada, maestrada, pastoreada, discipulada, orientada por gente que toma tempo, estudando, buscando, querendo conhecer mais da palavra de Deus. E depois de você estudar horas a fio, você conclui que fez tudo errado, tem que recomeçar. Porque o que eu mais acho lindo, irmãos, os que estão aqui, os que estão em casa, o que eu mais acho lindo na Bíblia é que Deus não dá o conhecimento pleno para ninguém exclusivamente. Porque se Ele der para uma pessoa exclusivamente, aquela pessoa fica besta, idiotiza, fica babaca, se exalta, se sente o rei da cocada. Aí Jeová diz assim: ó, só para você não ficar idiota, eu vou dar um pouco para ele, eu vou dar um pouco para ela, e eu vou dar mais um pouco para ele, e eu vou dar mais um pouco para ele, e dou outro pouco para ela. E é quando eles se encontram que esse conhecimento pleno se encaixa como uma orquestra que só funciona quando todos os instrumentos estão lá. Requer tempo. Terceiro lugar, em relação à sã doutrina, nós devemos nos apegarmos a ela sinceramente, grudar, algo do tipo: não abro mão. Se estabelecer, se estabilizar, definir, decidir que esse é o alvo, essa é a meta, e ainda que alguém não concorde, tá, ok, mas eu creio. Tito capítulo 2, versículo de número 7, Paulo diz assim: em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra integridade. Tipo assim, não distorce o texto, não força a barra, seja íntegro na doutrina, seja sincero, seja honesto na exposição dela. Não inventa, não precisa acrescentar nada. Não vou dizer um negócio aqui que é cabal, terminal e ponto final. A Bíblia não precisa da minha ajuda para ser Bíblia. A Bíblia não precisa da minha ajuda para ser Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, no versículo de número 16, Paulo diz: quem conheceu a mente do Senhor para que possa compreendê-lo? Nós temos a mente de Cristo. Ou seja, eu não preciso criar situações, é pela mente de Cristo. Capítulo de número 2, versículo 17 da segunda carta aos Coríntios, Paulo diz: porque nós não somos como muitos. Olha que coisa de
Eu ia dizendo coisa de doido, mas segura lá. Nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes, pregamos em Cristo com sinceridade, antes como de Deus, na presença de Deus. Ai, não somos muitos, não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Ganhou muito, cresceu muito, expandiu muito, angariou muito, construiu um império violento, mas se foi falsificando a palavra de Deus. Um dia vai ter que responder por isso. E tem uns versículos na Bíblia que eu tenho muito medo deles. Tem uns versículos que eu tenho medo, desespero. Quer ver? Todo aquele que extrair, que diminuir uma palavra deste livro, eu tiro o seu nome do livro da vida. E todo aquele que acrescentar, eu acrescento sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Está escrito. Tem outro versículo que diz assim: ai daqueles que dizem o Senhor disse, quando eu não disse. Aí vem Paulo e diz: não somos como aqueles que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes a pregamos sinceramente. Ou seja, todo ganho à base da distorção do evangelho, todo ganho à base da discrepância do evangelho, todo ganho à base da falsificação do evangelho, não é ganho, é tragédia. O detalhe é que Deus é paciente. Ele demora a chamar o cara para uma conversa, mas ele vai chamar. E aí eu preciso agradecer a Deus por um velho batista lá em casa, que por acaso se tornou assembleiano. Mas quando eu ia pregar, ele me entregava fita cassete e dizia: grava. E quando eu voltava com a mensagem gravada, ele sentava para ouvir e dizia assim: isso aqui não está na Bíblia, isso aqui está escrito, mas não é assim que se interpreta, isso aqui pode ser dito de outra forma. Para que isso? Para evitar que eu me tornasse um falsificador daquilo que é selado com o selo da fidelidade de Deus. Vamos lá? Estou pregando sobre a igreja do avivamento. Quais são as características desta igreja? Ela persevera onde? Na doutrina, se apega à doutrina sinceramente, se apega à doutrina decididamente. Olha bem para meus olhos castanhos, como que eu vou te dizer? O seu apego à palavra não pode ser uma aventura, segura lá, é uma decisão irrevogável. Não dá para negociar o apego à doutrina de Cristo. É preciso tomar uma decisão e caminhar nela. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 13. O pregador pentecostal padece, porque ele está pregando e esperando o povo dizer glória a Deus. E se alguém estiver dando glória a Deus em casa, eu não estou conseguindo ouvir daqui. E aí eu fico com aquela sensação que está faltando alguma coisa.
Mas vamos lá, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo de número 13. O apóstolo Paulo diz assim: a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia, porque fiz na minha incredulidade. Eu era incrédulo, mas agora a graça do Senhor superabundou com fé e amor que há em Cristo Jesus. Segura lá. E esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Paulo está dizendo, não é de aceitação parcial. Não é crer na Bíblia pela metade, creio num texto, mas não creio em outro. A Bíblia contém a palavra de Deus, não é a palavra de Deus, é inteligente. Então destaca o que é e o que não é. Volta lá e senta com Paulo quando ele escrevia, para você conseguir entender quando era o Espírito e não Paulo. E Deus é tão justo, é tão pleno, é tão absoluto, que quando Paulo está dando a opinião dele, ele diz: digo eu, não o Senhor. Ou seja, quando é o escritor que está falando, está lá, digo eu. Precisamos crer na Bíblia definitivamente, indubitavelmente, decididamente, definitivamente. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Eu vou repetir, a Bíblia é a palavra de Deus. Só mais uma vez para não ficar dúvida, a Bíblia é a palavra de Deus. Isso é fato. Ou nós somos os mais burros dos ignorantes. Então eu preciso me apegar à sã doutrina definitivamente, decididamente. Olha o que Paulo diz a Tito no capítulo 1, versículo 9: retendo firme a palavra fiel, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar na sã doutrina, quanto para convencer os contradizentes. Repito, retendo firme. É preciso ter convicção do que se diz, é preciso ter convicção do que se prega. Ninguém é obrigado a esgotar o conhecimento bíblico, mas naquilo que você conhece, creia definitivamente. Eu vi um dia um pastor presbiteriano, ele disse uma frase, eu achei interessante: na Bíblia, o que eu entendo, eu prego; o que eu não entendo, eu creio. Tem alguém aqui? Eu sei que tem pouca gente, mas deixa eu ter certeza que tem alguém. Como é que nós devemos nos comportar em relação à doutrina? Eu já termino. Devemos permanecer nela. Permanecer nela. Aponta para alguém que está aí, onde você pode ver, e diz assim: permanece. Permanece. Persevera. Persevera. É óbvio, tem momentos que é mais fácil abrir mão daquilo que a Bíblia diz do que acreditar no que ela está dizendo. Mas é preciso tomar a decisão de permanecer. Paulo diz a Timóteo assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem.
Uma das grandes preocupações que todo pregador deveria ter é com o que vai dizer acerca da Bíblia, porque quando um médico comete um erro médico, ele pode matar um paciente. Mas quando um expositor da Bíblia comete um erro doutrinário, ele pode matar uma igreja inteira, e a depender da situação, uma geração. Eu tenho plena consciência que um dia eu vou ter que me colocar diante de Deus para responder pela pregação de hoje. As heresias que porventura você disse, você vai ter que sentar diante do Senhor da verdade. Aí Paulo diz: persevera, permanece nessas coisas, permanece na doutrina, porque assim você se salva e salva quem te ouve. Por isso que Jeová olha para Moisés, para Josué e diz assim: olha, não te desvia, nem para a direita, nem para a esquerda, permanece, mantenha o foco. Por que a igreja permanecia na sã doutrina? Porque os apóstolos a pregavam, a ensinavam, tinham convicção do que ministravam, permaneciam no que ensinavam. A palavra de Deus era exposta, ensinada, orientada, destrinchada, desfiada, para que houvesse compreensão do ensino bíblico. Eu vou terminar. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual é a igreja que depois desse fenômeno epidêmico, qual é a igreja que vai viver um grande avivamento? A que estiver mais cheia. Não se engane. Não se engane. É aquela que estiver mais próxima da palavra. Chegou a hora da gente parar. É incrível. Eu preguei aqui domingo sobre essa questão desse tempo que nós estamos vivendo. E quando terminou o culto, saí daqui perguntando para mim se aquela era uma mensagem para ter sido pregada. Porque pregador também vive isso, tá? E se ele tiver um mínimo de seriedade com o reino de Deus e com o mundo espiritual, ele sai assim: era isso mesmo? E de vez em quando ele toma um choque. Mas o que você precisa entender é que uma das coisas que Deus está nos ensinando nesse tempo é que avivamento não está relacionado com estádios lotados, está relacionado com coração cheio. Ah, quanta lição Deus está dando para nós. Estou fazendo um doutorado. Não estou fazendo um doutorado acadêmico. Estou fazendo um doutorado nesse tempo. Deus está nos dando um diploma, nos ensinando sobre o que Ele pensa de igreja, de avivamento, de vida cristã, para ver se a gente aprende alguma coisa. Eu não sei se os templos estarão lotados depois que isso passar, embora muitos creiam que sim. Eu realmente não sei. E tenho cá minhas dúvidas. Mas a igreja do avivamento será uma igreja de coração cheio. A igreja do avivamento será uma igreja apegada à sã doutrina, uma igreja apaixonada pela palavra, uma igreja que não abre mão da palavra, uma igreja que não vai se contentar em ouvir carochinha. Chega de pão requentado no altar, chega de micro-ondas espiritual. Está na hora de ir para o forno, buscar pão quente para trazer ao povo de Deus palavra que nutre. Como nós devemos lidar com a sã doutrina? Por último, devemos pregá-las e ensiná-las insistentemente. Vou confidenciar algo para vocês, vocês não contam para ninguém.
De vez em quando eu me pego dizendo assim: para que pregar de maneira tão restrita, talvez tão tradicional, quando aqueles que esquecem a Bíblia e fazem da Bíblia apenas um livro de filosofia conseguem decolar mais rápido? Mas esses dias eu estava viajando para Salvador num dia de muita chuva. E qualquer pessoa com o mínimo de bom senso sabe que se está chovendo você deve desacelerar. Vai mais devagar. E um camarada me ultrapassou e ele não estava a menos de 160 por hora. E chovia muito. E eu no carro, que de vez em quando eu converso sozinho, como se tivesse alguém dentro do carro, eu fico falando, parecendo que o juízo está meio... E eu falei assim: para que isso? Você não vai aguentar se manter nessa velocidade. Você me ultrapassou só por orgulho besta, mas daqui a pouco eu vou ter que passar de você. Você não vai aguentar esse ritmo. Dito e feito. Lá na frente, ele não tinha condição de lidar com a correnteza em cima da pista, com o lençol de água. Parou o carro no acostamento, ficou parado esperando a chuva passar para poder seguir viagem. Não se empolgue com aqueles que imprudentemente vão na frente. Em algum momento eles terão que parar para reconsiderar a sua euforia. Se a chuva está muito forte, o pneu do seu carro está quase solto na pista. Não queira ir em alta velocidade só porque alguém acelerou mais do que você. Isso é coisa de criança. Apenas vai na velocidade de segurança que você vai chegar. Então aqueles que preferem distorcer, deixa que caminhem. Permanece naquilo que aprendestes. Olha, eu acho lindo esse versículo, lindo, lindo, poético. Deuteronômio 32:2. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva. Goteje. Presta atenção, a doutrina não é uma chuva de trovoada. Presta atenção, na nossa região nós temos dois tipos de chuva. A chuva do inverno é essa que está caindo normalmente agora, fina, contínua, vai chover a noite inteira, e se você dormir na roça, você vai ouvir a goteira na bica, derramando na cisterna. Quando você amanheceu o dia, não encheu o açude, não encheu o tanque, mas regou a lavoura. E tem a chuva de trovoada, novembro. Lembra da famosa chuva de março? Aquela pancada de água que enche a avenida, a correnteza, arrebenta com a plantação, porque a lavoura não aguenta a chuva forte, machuca, mas encheu o tanque, encheu o açude, encheu a cisterna, mas não regou a plantação. Na verdade, a igreja precisa das duas. Aquele congressão que o pregador veio,
A chuva de trovoada caiu, 100 batizados com o Espírito Santo, um poder extraordinário, encheu o reservatório. Você, quando termina o congresso, chega para o pastor e diz assim: faz um congresso desse todo mês, chuva de trovoada. Mas o que rega a lavoura é a chuva fina, constante, insistente. Por isso que nenhum pregador deve achar que ele é o grande resgatador de uma igreja, porque destile a minha doutrina como a chuva, goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como um orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas d'água sobre a relva. É o que Paulo diz a Timóteo: prega a palavra em tempo e fora de tempo. Insiste, vai pregando. Todo pregador, de vez em quando, tem a sensação de que não está exercendo influência nenhuma, não está mudando nada, está tudo a mesma coisa. Você prega um ano inteiro na igreja, quando chega o fim do ano que você tem a sensação que nada mudou, você diz assim: é verdade, não fiz nada, perdi o tempo, Deus tenha misericórdia. E se o pregador não for para a presença de Deus, ele começa a atacar os irmãos, dizendo: não adianta eu pregar para vocês que vocês não entendem, não adianta eu falar que vocês não aprendem, vocês não estão no nível do conhecimento e da revelação que Deus me deu. Já vi um pregador dizer isso: vocês não estão no nível do conhecimento e da revelação que Deus me deu. É muito perigoso esse sentimento, porque ele faz o indivíduo pensar que só ele está recebendo a palavra. Na verdade, o Espírito Santo está distribuindo a chuva na lavoura, está regando a plantação. E só quem sabe a frutificação é o grande agricultor, o grande viticultor. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. De vez em quando ele passa olhando cada planta, vendo aqui está dando fruto e aqui não. Aqui dá fruto, limpa, para que dê mais fruto ainda. Aqui não dá fruto, corta, pode deixar que ele mesmo corta. É isso que nós pastores temos que entender. Você não tem que se preocupar em cortar nada em ninguém, pode deixar que o agricultor corta. Ele mesmo chega lá e poda, ele mesmo chega lá e mexe. Por quê? Porque a vinha é dele, a vinha é dele. Ele cuida da sua igreja. Quem pensa que Deus não está cuidando da igreja está muito alheio. E agora? O povo está disperso, ninguém vê ninguém. Como é que eu vou pastorear uma igreja que eu não estou vendo o povo? O povo sumiu de mim. Do supremo pastor, o dono da vinha, sumiu não. Ele sabe onde está cada um. Ele sabe onde está cada um. E aí Jesus ainda diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me conhecem. Fica de pé, por favor, que eu vou encerrar dizendo uma coisa. Jeová disse a Noé: constrói uma arca. Eu vou mandar chuva sobre a terra e vou exterminar. Tu entra na arca com a tua mulher e teus filhos, as mulheres dos teus filhos. Noé tinha o poder de chegar para a mulher dele e dizer assim: como é o nome da mulher de Noé, irmão? Hã? Vamos inventar? Noélia? Bora para a arca. Sem, chama sua mulher e vem. Cã, chama a mulher e vem. Jafé, chama a mulher e vem.
Mas quem chamou o gado? Quem chamou os animais? Um casal de cada espécie. Quem trouxe para dentro da arca um casal de cada espécie? A Bíblia não dá detalhes, mas eu imagino Noé diante da arca e os animais saindo de todos os lados e vindo para entrar na arca. Quem chamou? Queridão, olha bem para mim. Cada pastor que está me ouvindo, quando a arca estiver pronta, preocupa não que as ovelhas ouvem a voz do Senhor. Ele mesmo chama as suas ovelhas onde elas estiverem e diz: para ali, para ali, para ali. E Ele vai direcionando, Ele vai guiando, Ele vai conduzindo, porque as ovelhas não são nossas, elas ouvem a minha voz e conhecem. Então, cada vez que eu vou orar com algumas preocupações, eu sinto Deus dizendo assim: relaxa, eu estou no controle de tudo. Sabe, quando Ele disse a Jó: eu chamo os raios pelos nomes, eles se apresentam a mim. Eu digo a relva brota e ela brota, eu digo murcha e ela murcha. Eu digo aos rios, venham, e eles nascem. E eu digo a eles, parem, e eles congelam pelo sopro da minha boca. O que Deus está dizendo ali é: eu chamo quem eu quiser, na hora que eu quiser, e aquele a quem eu chamar atenderá a minha voz. Eu quero orar com você. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Pai, nós somos teus, comprados e pagos pelo sangue de Jesus. O mundo está em polvorosa, como um formigueiro, que alguém passa o pé em cima e desmancha a harmonia. Ninguém sabe o que será, como será. Mas é tão bom saber que o Senhor sabe e tem o controle. Aqui estamos nós, Senhor, aprendendo um pouco mais da Tua palavra, querendo que o Senhor nos guie como o bom pastor que és. Onde houver alguém recebendo esta palavra agora, que a sua vida seja impactada pela sã doutrina, que o seu coração seja atraído à Tua presença, e toda a articulação do diabo para dispersar, dissuadir, pulverizar, seja agora repreendida, em nome de Jesus. E Senhor, provoca um avivamento na Tua igreja, em casa agora, onde os Teus filhos estão acompanhando o culto e cultuando, haja um renovo espiritual, haja um quebrantar na Tua presença agora. Move as águas. Espírito de Deus, manifesta a glória da Tua presença na cozinha, na sala, no sofá, na garagem, na guarita.
Onde houver alguém agora cultuando ao Senhor conosco, esta palavra chegando, haja um renovo da tua presença. Aqui, Senhor, manifesta a glória da tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus.